Se você trabalha com Revit e já precisou criar elevação por ambiente, eu sinto muito. Porque vamos combinar, né? Não é o processo mais legal do mundo, não. A gente vai aqui em vista, vai em elevação, e aí tu tens que procurar ambiente por ambiente, o centro, centro, centro. Meu Deus do céu, e aí tu tens que clicar em cada setinha dessa aqui para cada ambiente. E aí, cada um desses, tu tens que aplicar um view template, tu tens que renomear, aí tu tens que entrar aqui para, às vezes tem que ajustar a crop, né? Às vezes não fica certinha. Para daí sim você começar a detalhar. Eu imagino que se te pedem isso, te dá um embrulho no estômago, você fica com um pesadelo de tanto trabalho que dá. Brincadeiras à parte, hoje eu vim te trazer uma solução e uma rotina do Dynamo que vai acabar de vez com esse seu problema da elevação. Vai te dar aí noites de sono mais tranquilas. Então, com essa rotina, a gente vai aqui em selecionar. E aí nós vamos selecionar os ambientes que a gente quer criar a elevação. E aí a gente só dá um finish aqui no cantinho. Aqui a gente diz qual que é o nome do nosso view template, modelo de vista. E aí é só apertar o Run, esperar uns segundinhos e aí a mágica acontece. Ele criou para mim automaticamente elevações em todos os centros dos ambientes que eu selecionei. E além disso, ele renomeou, olha só, colocou o nome aqui que eu tinha configurado e ele também aplicou um template. Então, se eu entrar aqui, ó, tá bonitinha, agora é só cotar e detalhar. O serviço foi reduzido drasticamente. Se você quiser aprender a fazer essa rotina, eu vou ensinar, mesmo se você nunca tenha mexido no Lightroom da vida, não se preocupa. E se você quiser criar rotinas ainda melhores do que essa, dá uma olhadinha aqui no link da descrição que com certeza vai te ajudar muito. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai aqui em gerenciar, vamos em Dynamo, né? Pra gente abrir o Dynamo, foi em New. E aí, a gente vai trabalhar com essa rotina com dois nós principais. Os dois nós que vão salvar a gente dessa tarefa tão chata que é criar a elevação no Revit, tá? A gente vai aqui nessa aba lateral, vamos em Revit, e aí vamos em Elements, e aqui a gente vai procurar por Elevation Maker, tá? Que é o nosso famoso fazedor de elevação, tá? O que acontece? A gente vai aqui em View, a gente vai em elevação, e aí a gente tem duas situações aqui que acontecem, tá? Só para te explicar antes da gente ir para a rotina. A gente vai clicar aqui no centro do ambiente, e aí a gente cria essa bolinha, né? Essa bolinha pode vir ou não já com esse quadradinho clicado, né? Essa bolinha é um elemento e esses outros aqui, ó, são elevações que ele vai criar pra gente, tá? Então, são dois elementos separados. Então, a gente tem dois nós para trabalhar aqui, tá? Que é o by view type location, que é o elevation maker by view type location. Então, ele vai criar justamente a bolinha, que é o nosso elevation maker. E aí depois a gente precisa criar as próprias elevações, que são como se a gente forçasse ele a clicar para a gente automático nesses quadradinhos, tá? Então a gente vai clicar como se a gente fosse clicar, né? A gente não vai. Em cada um desses quadradinhos, que seria a figura aqui do Elevation Maker Create Elevation by Maker Index, tá? E daí a gente vai começar por esses dois nós, e aí vamos procurar o que eles precisam para ser alimentados. Então tá, partindo primeiro desse aqui, ó, o que ele precisa? Ele precisa de um View Family Type, então a gente vai pesquisar aqui, ó, View, exatamente o que ele quer. O que seria esse View Family Type? Quando eu clico aqui na bolinha aqui da elevação, ele me diz aqui um nome de tipo, né? Eu tenho aqui o Building Elevation e tenho Interior Elevation. No meu caso, vai ser elevação de interior, tá? Então vai ser essa aqui que eu vou usar. Eu vou aqui em Family Type, procuro por Interior Elevation. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Fechou. E aí eu conecto esse com esse. Beleza. Tá faltando aqui o Location, que é justamente o centro desse ambiente, o centro dessa room. E ele pede também o Initial View Scale. O que é isso aqui? É um campo que ele é obrigatório, que a gente tem que dizer para ele uma escala inicial, tá? Então, no meu caso, eu vou começar aqui vou clicar duas vezes aqui com o botão esquerdo do mouse, chamar um code block, vou digitar 25, e aí vou clicar aqui e vou ligar, tá? Que é eu vou deixar ela para 1 para 25. Mas não se preocupa, porque se tu tiver um view template, por exemplo, não para 50, ele vai aplicar depois o view template, tá? Então não se preocupa com isso. É só uma forma dele garantir que vai ter uma escala ali certinha, tá? E aí, beleza. Agora a gente falta achar a location. Pra gente achar a location, a gente vai ter que partir das rooms, né? A gente vai ter que pegar cada room dessa e vamos ter que pegar o centro dela, né? Como se fosse o centroide mesmo da room. Então, vamos ver o que a gente tem
nível de opção de seleção aqui. A gente vai em Revit, e aí vamos em Selection. E aí, aqui na parte de seleção, eu gosto muito desse aqui, ó. Você pode usar outros, tá? Mas eu gosto desse aqui, ó. Select Model Element by Category, porque ele já me traz um filtro. Então, por exemplo, tu pode permitir que o usuário só selecione os ambientes e aí a tua rotina não vai dar erro, tá? Então, é sempre bom usar esse tipo de filtro para garantir, né? Vai que a pessoa seleciona a porta, né? Beleza, vamos lá. Rooms, cadê a room? Tá aqui. E aí a gente vai clicar aqui depois no Select para ver o que vai acontecer. Beleza. Como eu falei para ti, a gente precisa pegar o centro dessa geometria, né? Então, primeiro a gente vai pegar o Geometry, que é o element.geometry. A gente pode ir simplesmente aqui em Revit Elements, e aí vamos em Element novamente, e vai estar aqui, todas as propriedades de elementos. Se tu não entendeu certinho como é que funciona essa árvore aqui, tem um e-book para você baixar aqui embaixo, onde eu explico certinho como que funciona, tá? É um material muito bom que você não encontra na internet, e ele tá de graça, tá? Então, se você não entendeu o que eu tô fazendo aqui, sugiro que você clique lá, baixe, porque vale muito a pena mesmo. E aí, beleza, dessa geometria, aí a gente já muda um pouco aqui o cenário, a gente vai pegar o centroide dela, que seria o centro dessa geometria, né? Então a gente vai aqui chamar um solid.centroid, porque justamente a gente vai ter um sólido aqui, quando a gente pegar essa room. Quer ver? Para ver que eu não estou mentindo? Vou aqui selecionar, eu vou selecionar isso aqui, vou dar um F5, ó, ele me deu um sólido. Então cada um desse aqui, ó, é como se fosse uma room. Ó, pegou ali os sólidos. E eu vou pegar justamente o centro delas, que é o centroid. E aí fechou, ó, tem o ponto. Já dá para eu criar aqui o meu Elevation Maker. Não vou fazer por enquanto, porque a gente precisa criar as nossas elevações propriamente ditas, né? Então a gente vai puxar aqui o Elevation Maker. Vamos. Ele pede aqui a nossa vista, que os Elevation Makers serão inseridos, né? No meu caso aqui, é essa vista que eu estou trabalhando aqui, ó. Só que para você não precisar digitar o nome da vista e tal, você pode fazer o seguinte, tá? Tu vai digitar aqui current, ele vai puxar o document current, e aí você bota aqui Active View, porque daí ele vai pegar a tua vista ativa. Então é a tua vista aqui que tu tá trabalhando no projeto. E aí beleza, fechou aqui. O que é esse index aqui? Lembra que para criar a elevação a gente precisa dar os checks aqui nas caixinhas? O index é justamente para te escolher aonde que tu quer botar as tuas elevações, tá? Então, por exemplo, não, eu quero colocar a elevação só aqui e aqui, tá? Não, eu quero colocar, entendeu? Então tu pode escolher nesses index. No meu caso, eu vou escolher todas, né? Então você vai numerando uma por uma. Só para te facilitar, ó, esse primeiro aqui é 0, esse aqui é 1, esse aqui é 2 e esse aqui é 3, tá? Mas no meu caso eu vou criar de todos. Se você quiser criar só, por exemplo, 0 e 2, aí você bota 0 e 2, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar um code block aqui, clicando duas vezes. Vou botar 0, 1, 2, 3. Fechou. Beleza. Aí eu faço uma listinha aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Ó, tá vendo que ele já criou o nosso Elevation Maker, ó. Olha só que legal. Só que não tá com a elevação criada. Beleza, boto aqui o index. E aí tá. O que acontece? Ele criou só uma elevação. Então ele não tá lendo todos os dados. E aí que tá o pulo do gato dessa rotina que eu vou te explicar aqui certinho como que funciona. Que é muito importante, inclusive. Então presta muita atenção. Se eu cruzar essas duas listas aqui, ele não vai entender que eu quero para cada elevação, para cada Elevation Maker, eu quero criar ele 4 vezes. 0, 1, 2, 3. Ele não vai entender de cara, tá? Então, o que acontece, né? Eu tenho que pegar para cada elevação, cada ambiente, eu vou criar, para cada Elevation Maker, eu vou criar 0, 1, 2 e 3. Então, ele tem que entender, ele tem que fazer esse cruzamento para mim, né? Então, eu tenho que pegar esse aqui e cruzar com 0, cruzar com 1, cruzar com 2, cruzar com 3. Esse aqui tem que fazer a mesma coisa, tá? É aí que entra o conceito do lacing aqui no Dynamo, que é muito interessante, tá? O que acontece? Quando tu tem uma opção aqui no nó, que tu clica com o botão direito, tu vai aqui em lacing. E aí a gente tem o alto, que é automático, o shortest, o longest e o cross product. Se você está mexendo com o Revit português, ele vai estar com outros nomes e tal, mas a ideia é a mesma, tá? No shortest, ele vai ligar index com index. Então a gente pega o 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2. E aí, se tu tiver uma lista maior que a outra, não vai fazer nada, tá? Porque ele sempre vai ligar ali com o mesmo índice. O longest, o que ele vai fazer? Beleza, eu tenho listas de tamanhos diferentes. Só que daí o último item da menor lista, ele vai cruzar com os outros da outra lista maior, até dar o último número, tá? Então, nesse caso aqui faltou, ó. Então, ele foi cruzando e tal. O cross product é tudo junto e misturado. Então, o que acontece? Para cada um desses elementos aqui, eu vou cruzar com todas as informações. Então, por exemplo, o 0,
que vai acontecer? O 0 ele vai cruzar com o 0, vai cruzar com 1, com o 2, com o 3, com o 4 e assim por diante, entendeu? Que é o caso aqui que a gente precisa fazer. Então a gente precisa que o 0 aqui, ele cruze com o 0 aqui, com 1, com o 2, com o 3. Precisa que o 1 aqui cruze com o 0, com 1, 2, 3, entendeu? Então ele vai fazer esse tipo de cruzamento. Então a gente vai aqui em longest, vamos em cross product. E vamos ver o que acontece. Ó, fechou, ó. Criou ali pra gente. Então, ele deu um errinho ali, provavelmente porque já estava criado. Mas é isso aí, tá? E aí agora tá faltando o nosso floreio, né? Porque digamos que a rotina ela já tá ajudando bastante. Mas agora a gente quer fazer o seguinte, a gente quer renomear essas elevações e quer aplicar também o view template, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o view template. Então, eu vou digitar aqui view Apply View Template. Perceba que ele tem esse Mzinho aqui, porque é de um pacote de nó, tá? Que é Modelical. Vou até puxar aqui o nomezinho para vocês, ó, que é assim, ó, Modelical, tá? Esse nome aqui, ó, Modelical. Para você baixar, você vai aqui em Packages e vai em Search for a Package. Aí você pesquisa Modelical que você vai conseguir achar, tá? Qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários. E aí, beleza. Esse aqui seria para vista. E aí a gente precisa também renomear essas vistas. Então a gente vai aqui em Element, set parameter value by name. O que é o parâmetro, né? É justamente o nome da vista. Então, para cada vista aqui, né, que eu tenho o nome dela. No meu caso em inglês é o view name, mas no seu caso em português pode ser nome da vista. Aí você só se atenta porque ele tem que ser traduzido, tá? Tem que ser de acordo com o que está aí no seu Revit. O meu aqui view name, então eu vou colocar aqui o nome do parâmetro como view name, beleza? E aí, beleza, é só a gente ligar aqui o view com esse view aqui, a gente bota uma string, e aí você pode botar aqui como input, para ele aparecer lá no Dynamo Player, e a gente bota aqui o nome do template. No meu caso, o nome do meu template é esse aqui, ó, template detalhe. Não sou muito criativo para criação de nome de template. Bota aqui template name. Beleza, vamos rodar para ver o que acontece. Vamos lá, ó, ele deu erro, tá? Ele não deu certo, ele não aplicou o view template aqui. Vamos entender por quê. Bom, eu tenho essa listona aqui, ó, com essas outras listas menores, que são os elementos, né? São as vistas. E aí, meio que ele não tá lendo essa lista aqui, né? Ele tá lendo a lista de fora. E a lista de fora, basicamente, tem uma lista. Ela não tem elementos propriamente ditos, ela tem listas, né? O que a gente precisa fazer para fazer ele olhar para dentro desse nosso nó, para dentro dessa lista, é forçar a indexação do nível aqui, ó. Então seria esse nível aqui, ó, L1, L2, L3. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, no L3, ele tá pegando a lista mãe. Seria essa lista aqui que ela tem uma série de listas. Por isso que não tá dando certo, tá? Deixa eu até dar um Ctrl Z aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar aqui, ó, e os levels, para ele justamente usar o nível. Acabando que deu um errinho aqui, vamos resetar aqui, às vezes pode acontecer, tá? Detalhe, vamos fechar o Dynamo e vamos abrir de novo. Ó, beleza, agora deu certo. Às vezes acontece, dá um errinho, aí você só fecha e entra de novo, tá? Ó, ele aplicou para mim o template, tá funcionando certinho. Beleza. Aí agora o que tá faltando só é a gente renomear. Bom, essa parte de renomeação vai ficar meio a teu critério, tá? Eu fiz uma regra aqui de o seguinte, ele pegar o nome do meu ambiente, então vamos supor aqui, ó, deixa eu puxar aqui no cantinho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um ambiente chamado dormitório 1, tá? O que eu fiz de lógica? Eu peguei o nome desse elemento, nome desse ambiente, então, nome do ambiente, tá? Somei com uma string que é assim, ó, espaço, traço, espaço, A, B, C ou D, tá? Então ficaria assim. Então no meu caso aqui, ele ficaria, vou fazer aqui no final, ficaria assim, ó, dormitório 1, espaço, traço, espaço, A, que seria de elevação A, tá? Então aí você fica a teu critério, tá? Se você não gostou dessa forma, tenta aí fazer de outra forma, se não conseguir, é só me mandar uma mensagem aqui que eu te ajudo, tá? Vamos lá. O que eu tenho que pegar primeiro, né? Eu tenho que pegar o real name, então do real tenho que pegar o name, eu pego lá na frente, nosso real name, cadê? Tá aqui, beleza. Pego aqui, e aí isso aqui seria o valor, né? Que é justamente o valor que a gente quer botar, só que a gente não quer botar o nome da elevação igual ao nome do room, né? Do ambiente. Deixa eu voltar aqui uns Ctrl Z muito louco aqui. Eu quero fazer aquela concatenação, né? Como é que a gente faz para fazer concatenação? A gente vai chamar um mais. A gente bota aqui o primeiro. E aí eu vou criar aqui uma lista nova, só que com os nossos códigos que vão depois, que seria o A, o B, e o C e o D, tá? Então vamos lá. Vou abrir aspas, traço, quer dizer, espaço A, ops,
espaço, traço, espaço, aspas, tá? E aí eu vou fazendo isso até chegar ao número 4. Aqui eu só vou mudar para B, eu mudo para C, que mudo para D. Fechou. Aí só falta fechar aqui a nossa lista. Vou ter aqui uma lista. E aí eu coloco aqui e vamos ver o que acontece. A mesma coisa que eu tinha explicado para você do lacing, né? O que acontece? Ele pegou aqui, ó. Como ele ficou no automático, ele ficou esse com esse, deu corredor A. Toilette com B, toilette B. Office 2, C. Ó, Office 2C. E esse com esse também. O que a gente precisa fazer? Aquela história do cross. A gente precisa pegar um por um e ir ali fazendo tudo junto misturado, tá? Então a gente precisa pegar esse corredor e você botar corredor A, B, C e D. Toalete, toalete A, B, C e D, tá? Então a gente precisa fazer isso. A gente vai clicar em lacing aqui. Vamos em cross product. E aí, olha só que legal. Ele fez ali certinho para mim os nomes. E aí, beleza. Agora a gente já tem os nossos valores e a gente precisa só pegar os elementos. Só que o que acontece? Cara, concorda comigo que essas duas listas aqui, elas estão de maneiras diferentes? Tipo, essa primeira lista aqui, ela tá com os itens aqui dentro da lista. E essa outra, ela tem uma lista de listas, né? A gente tem uma lista aqui 0, com a lista 0, lista 1, lista 2 e tal. Tá? Não é legal, não vai funcionar assim, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar essa lista aqui em uma lista dessa mesma estrutura, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai brincar um pouquinho com o list flatten. O que o list flatten faz? Vamos chamar aqui list. Ele pega essa nossa lista aqui, ó, e achata ela. Normalmente comprime, ó. Só que se a gente não colocar nenhuma observação aqui, nenhuma configuração, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui, ele simplesmente vai pegar essa lista aqui e vai trazer para uma lista só. Então, nesse caso, para a gente não funciona, né? Porque a gente quer separar ali em 4 elevações. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente coloca aqui um amount, a gente bota como 1. E essa lista aqui, ó, a gente vai puxar uma indexação de L3, justamente para ele pegar esse nível aqui, ó, L3. Ó, aí ele fica certinho, separado em 4. Dava para fazer também um list scope. O list scope é o seguinte, a gente vai pegar uma lista, até talvez fica mais fácil para você entender, né? A gente vai pegar uma lista aqui, então no caso essa lista aqui, ó, e a gente vai dividir ela em N tamanhos. Então eu vou dividir ela em, por exemplo, 4 dígitos, né? Então ele fica certinho também separado. É outra forma de você fazer isso, tá? Eu vou seguir essa forma aqui que eu acho que ficou um pouco mais fácil de entender. Então a gente separou aqui. Primeiro a gente trouxe para um listão. E aí, desse listão, a gente dividiu em 4 elevações. Se você está criando 2 elevações, você vai dividir em 2 e assim por diante, tá? No meu caso, estou criando 4, vai ser isso. Então, fechou. Temos aqui os nossos dados, temos os elementos. E agora é só puxar elemento com elemento. E agora deve dar certo. Vamos ver? F5. Quem sabe faz ao vivo, deu certo. Olha só que legal. Ele criou para mim todas as elevações dos ambientes que eu coloquei. E ele renomeou, inclusive também aplicou o view template. Beleza? É isso, gente. Depois dá uma refinada aí com a questão aqui dos grupos, né? Você pode usar o Monocle. Se você não sabe nada sobre Monocle, não sabe o que eu tô falando, eu tenho um vídeo aqui no YouTube do canal também. É só dar uma olhada. Eu explico a mexer no Monocle e com certeza vai te ajudar bastante. Você consegue organizar assim. Por hoje é isso. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seu comentário aqui, porque isso me motiva muito a trazer esse tipo de rotina para ajudar vocês, tá? E se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, também comenta aqui que eu vou te ajudar com certeza, tá? E como eu comentei no começo do vídeo, aqui embaixo vai ter o link do e-book ou de repente do meu curso, do meu método de aprendizado de Dynamo. E aí você dá uma olhadinha aqui e se inscreve, que com certeza vai ser demais, você vai arrepiar a produtividade aí no teu escritório e vai deixar o Revit muito mais automatizado, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e até mais.